Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast. Eu sou o Geraldinho e com o apoio de Erabox, Encontre Seu Poder e Saver Club, o maior clube de benefícios do Brasil, a gente começa mais um episódio de Histórias de Poder. No Histórias de Poder, a gente conta histórias de pessoas que superam e servem de exemplo para outras pessoas superar também adversidades através de exercícios físicos. Com a gente está hoje aqui a Vera, que é uma amiga de longa data, conheci, era contadora, hoje é professora, sempre treinando. Tem uma família de atletas, é uma atleta de garagem que eu chamo e ela vem contar para vocês o que move ela. Oi Vera, tudo bem? Oi Geraldinho, tudo bem? Tudo ótimo, graças. Estou maravilhosamente bem, ainda mais agora. Eu lembro que tu já gostava muito de treinar, tinha um corpo super em forma, eu não entendia muito bem naquela época para que se treinava, porque eu estava recém-lesionado, mas tu já tinha tido uma lesão no joelho, foi isso? Isso, eu tinha feito uma cirurgia no joelho, né, no joelho direito. Eu tive um rompimento total de menisco. Então eu fiz uma cirurgia e eu estava quando a gente se conheceu, eu estava fazendo musculação por conta da minha recuperação. Eu estava em recuperação ainda, Geraldinho. Era um treino clínico. Era um treino clínico, acompanhado pelo meu ortopedista, pelo fisioterapeuta e pelo profissional de educação física da academia na época, né? Sim. Então eu estava em fase de recuperação, naquela fase não estava tão intenso porque era mais voltado para a recuperação mesmo. Sim. Eu não podia pegar muito peso, então eu tinha recente feito a cirurgia do joelho. E eu lembro que tu tinha um cabelo bem curtinho, cinza, branquinho, e foi assim, na época foi uma conversa constante na academia, atitude, e se incentivou, eu acho que deu força, né, para muita mulher assumir o seu poder ali. Tu acha que o exercício, essa tua atitude, elas impactaram nas pessoas? Tu acha que isso serviu de exemplo e te motivou a continuar? Então, falando um pouco do meu cabelo... Interessante. Tudo foi coincidindo na mesma história, né? Quando eu fiz a cirurgia do meu joelho, que eu tive que fazer a cirurgia do meu joelho, eu tinha um cabelo bem comprido, mas era um cabelo castanho, mas que eu pintava, porque sabia que tinha cabelo branco, então eu detestava, né, aquele cabelo branco. Toda semana pintava o cabelo, Quando eu fiz a cirurgia, você sabe, né, que eu tive que usar muleta durante 3 meses. Eu tinha que tomar banho com ajuda. Então, o que eu fiz? Eu queria muito cortar o cabelo e eu falei assim, sabe uma coisa, eu vou raspar meu cabelo. Eu fui no salão a primeira vez, não quiseram raspar, só cortaram curtinho. Na outra semana eu voltei no salão, Geraldinho, falei, raspa. Não vamos raspar, raspa. Daí raspou bem, né, zerinho, assim. E eu me achei maravilhosa com aquele cabelo. Linda. Coloquei uns brincão, assim, todo cheio de estilo. Então, eu chamava a atenção de todo mundo. Foi maravilhoso. E quando eu percebi que o cabelo estava crescendo e crescia com o cabelo branco, bem branquinho, eu me apaixonei pelo cabelo. Falei, nunca mais vou pintar. E daí eu parei de ser escrava da tintura, do salão, né? Sim. Economizei tempo e dinheiro, né, Geraldinho? Legal. E você falou de inspiração. Eu tenho muita amiga que fazia a mesma coisa que eu, pintava o cabelo. E isso inspirou, que eu sei que muitas me ligaram. Vera, eu não estou mais pintando o cabelo, eu cortei curtinho, agora eu estou assumindo meus cabelos brancos. E muita gente me encontrava na rua e dizia, olha, por causa de você, eu deixei o meu cabelo branco. Agora eu estou assumindo o cabelo branco, me libertei, é uma liberdade. Parabéns, é linda, é uma atitude, né? É importante, eu acho que é o tipo de atitude que ajuda a construir uma personalidade forte, né? Às vezes a gente não sabe que tem uma força, que tem alguma coisa realmente que a gente pode fazer e que as pessoas veem, porque as pessoas veem, né, Vera? Elas ficam olhando a gente o tempo todo. Porque justamente o Geraldinho vinha me falar assim, nossa, como que você teve coragem? Eu falei assim, mas como assim? Eu não cortei meu braço, não cortei minha perna. Sim. Eu cortei só meu cabelo. E o cabelo cresce, e vamos lá. E ele foi crescendo cada vez mais bonito, que eu amo o meu cabelo. Muito mais bonita. E, sabe, então... Não tem porquê. Coragem, não é coragem, é personalidade. E quando falar do cabelo, parece que tá velho. Porque muita gente também critica, né? Sim. Mas quando você teve coragem, parece... Não é isso aqui. A cor do cabelo não é a tua idade. A cor do cabelo é a tua atitude, a tua personalidade. Não tem gente que pinta de rosa? Então eu deixei meu cabelo branco. Tá certo, parabéns. Aí fica a dica aí para assumir a tua personalidade, né? Assumir quem tu é. Quando a gente assume o que a gente faz, o que a gente é, as pessoas acabam aceitando, é automático, porque essa segurança, ela contagia. A segurança contagia. E aí tu começou a treinar para dar um jeito no joelho, para fisioterapia. Isso. E foi gostando? Exatamente, porque, Geraldinho, eu nunca fui uma pessoa
parada. Eu sempre fui muito ativa. Desde a adolescência, eu pratico esporte, né? Eu fazia ginástica rítmica. Na minha adolescência, eu fazia ginástica rítmica. É da nossa época, é da nossa época, é da nossa época. Eu quero mais uma câmera para falar que é da nossa época. Então, eu fazia ginástica rítmica. Amava, adorava. E eu sempre fui muito flexível, então sempre, né, fazendo ginástica rítmica, corria. Então, eu nunca parei. E eu também, antes de machucar o joelho, eu fazia crossfit. Fazia natação, né? Que a natação também é uma história, faz parte da minha vida, né? E eu nadava também. Tanto é que o pessoal falava, como é que você consegue? Faz crossfit, se mata lá e já cai na piscina. Porque era bem assim, fazia crossfit, punha maiô e caía na piscina. E tu não trabalhava, Vera? Trabalhava. Ué? Sempre trabalhei e estudei. Trabalhava o dia todo e de noite eu ia fazer. E filhos? E 3 filhos. Casa, na época era casada, hoje eu tô solteira, mas na época era casada. Então tinha marido, tinha casa, 3 filhos pequenos e profissional, né? Tinha que trabalhar. Então, a minha história sempre foi se movimentando. Tanto é que o meu ortopedista disse, por que eu me recuperei tão bem? Porque história, né, de exercício físico a vida toda. Muito importante. Então, foi o que me salvou também na minha lesão. Exatamente. Então, assim, nunca fui parada. Então, isso ajudou muito. Isso ajudou a acelerar, hoje eu tô completamente recuperada. Eu queria te perguntar, se tu tivesse a opção hoje de operar o joelho, tu não operaria? Porque todo mundo fala que é muito violento. Eu operaria sim, de novo, sim, porque deu muito certo, porque foi a cirurgia, né? O profissional que me acompanhou hoje, excelente, maravilhoso. E ele falou pra mim, não fica parada. Joelho ruim é joelho parado. Boa. Corpo ruim é corpo parado. E eu ouvi isso, falei, não vou parar. Ele falou, não estraga o joelho. É isso, é legal. A gente chegou num ponto bem legal. Tu garante pra mim que a tua recuperação de um joelho operado 100% é o exercício? Foi teu remédio, Vera? Meu remédio. Massa. Meu remédio foi exercício físico. Meu remédio, tá? Porque, gente, é cientificamente comprovado. E outra, o exercício físico gera aqui na tua cabeça felicidade, vontade de fazer, vontade de se recuperar. Então, isso é tudo pra gente. E aí, no meio dessa história toda, tu tem filho atleta. Tenho que pra mim era uma criança, mas é um adulto. Tu que incentivou ele a virar atleta ou ele que te mostrou através da vida? Porque a vida de atletismo ela é muito legal. O atletismo ele salva literalmente vidas porque o teu círculo de amizades muda. As pessoas que tu conhece são outras. O teu convívio, os teus hábitos, um hábito de atleta é muito mais saudável. Tu identifica já o que tu não quer fazer de cara. É muito mais fácil viver sendo atleta, tá? Dica pros pais aí levar os filhos. Quem incentivou quem? Então, eu digo assim, olha, que a família incentivou, né? Mas quem levou foi a mãe aqui. Porque tem uma história minha também, Gê, que eu sempre tive trauma com água. Eu tinha sempre medo de piscina, de mar. Eu não sabia nadar. Eu tinha trauma, eu morria de medo. E na minha casa tinha piscina. E esse meu filho, que hoje é atleta profissional, ele vivia tomando caldo, que ele se jogava na piscina e não tinha medo. Então, eu vivia tomando caldo e eu tinha medo. Vai se afogar essa criança, né? Sim. Falei, vou botar para nadar. E a gente tinha, na época, né, toda uma estrutura de piscina. Botei para nadar, ele tinha 3 anos. E eu já estava grávida do meu 3º filho, naquela época. Estava grávida do meu 3º filho. E coloquei ele e a irmã mais... Fábrica a milhão, né? A irmã mais velha, que na época tinha 9, ele 3. E eu grávida, botei os 2 para nadar. Vamos aprender a nadar. Rapidinho aquele guri, e ela também, ela ficou muito tempo na natação, hoje ela não tá mais, né? Mas ficaram muito tempo na natação, a minha vida era campeonato, e hoje ele tá com 18 anos, ele seguiu, ele ama nadar, ele é atleta profissional, ele foi contratado agora pelo Curitibano, lá em Curitiba. Que massa! E assim, como você falou, Geraldinho, assim, a vida de atleta é uma vida maravilhosa, tá? Eu tenho 3 filhos, tá? Eu tenho uma filha de 22, o meu filho de 18 e um de 14. Os meus filhos, eles sempre andaram pelo caminho que eu não tenho nenhuma preocupação. Nunca bebida, droga, nunca nem passou por perto. Porque são pessoas que se preocupam com o bem-estar, com estar bem com o corpo, com estar bem com a cabeça. Então, não cabe essas coisas. Noitada, balada...
Não digo que não tem, de vez em quando, porque tem que se preservar. Sim. Então, eles têm um grupo, um círculo de amigos, então todo mundo é dessa área. Então, não faz falta. E é saúde, alimentação, então todo mundo anda e vive a mesma vibe. E curte, e gosta de fazer. E gosta de treinar, gosta da endorfina, gosta de dormir e acordar bem, porque quem treina acorda bem. Sim. Né? Quem treina sai do treino bem. Às vezes, eu sempre falo, quando tu não consegue treinar a tua mente, tu vai pra academia e treina o teu corpo. Vai para algum lugar e treina o teu corpo, porque o teu corpo coloca a tua mente no lugar. Eu cansei de chegar aqui irritado, cansado, desgostoso da vida, fiz uma aula coletiva de dança, ri, brinquei 40 minutos com todo mundo e esqueci se tinha algum problema. Acontece, tu é de aula coletiva também, né? Sim. E quando eu te conheci não era tão forte esse lance de aula coletiva. Tu acha que isso ajuda quem não é a fim de treinar? Porque hoje tu vem pra academia, tu faz um monte de coisa. Eu nem chamo mais de academia, na verdade. Tu vem pra cá, tu pode treinar, tu pode dançar, tu pode fazer um treino específico. Exatamente. Né? As aulas, né, esses treinos coletivos são maravilhosos, porque o que acontece? A gente, quando vem treinar, a gente às vezes fica entediado, monotonia, né? Porque antes, quando eu não tinha muito assim, quando eu comecei a musculação, eu achava, é muito chato, né? Sempre a mesma coisa. Mas as aulas coletivas, essa estrutura que te oferece, Sim. porque você se diverte. Então, sai da monotonia. Todo dia é uma aula diferente. Então, esse aí é o segredo de não entrar na monotonia. E você tá sempre com vontade de vir treinar. Porque nunca é igual. Você vem dançar, é uma delícia. Você vem fazer um core, você vem fazer um jump, você vem fazer, né? Nossa, tantas aulas. Power bumbum, power training. Exato, power training. Daqui a pouco a gente vai ter power fight também. Exatamente. Então, assim, você faz um combo e você sai feliz. Você encontra pessoas diferentes, faz amizade. Então, essas aulas são muito diferenciais. Então, motiva a gente a sempre estar aqui na academia, estar aqui treinando, né? E daí tu foi aprendendo a treinar e foi aprendendo a comer bem também? Tu usa esse conjunto ou a tua genética é assim mesmo? Tu não faz nada para emagrecer? Tu não tem uma dieta, nada? Eu tenho uma genética boa, né? Então, vou te falar que a genética me ajuda. Mas, nenhuma genética ajuda se você exagerar, né? Então, você tem que, junto com a atividade física, eu acho, mais alimentação equilibrada, o mais natural possível, te ajuda, né? Te ajuda demais. Você fazer os seus exames, está tudo bem, você fica despreocupado. Então, acho que nem se a gente tiver uma genética boa, se a gente não caprichar, não ajudar, né? Não vai adiantar nada. Ô Vera, então, quando eu te conheci, tu trabalhava, tinha 3 filhos já, grandes, que já dão trabalho, jovem dá trabalho, né? Treinava e estudava. Estava fazendo pedagogia já? Estava fazendo pedagogia. A vida é um presente que Deus está te dando. Aproveita, vive, faz tudo que você tem vontade, tudo que você, né, quer fazer. Porque não tem dificuldade, gente. É a gente que cria obstáculo. Nós somos nosso maior inimigo. Então, se você quiser, você faz tudo. Essa questão de fazer muita coisa, passei para os meus filhos. A minha filha fala, mãe, eu tenho orgulho de você, porque você faz tudo o que você quer. Preguiça, vou te falar, não tem espaço na minha vida. Dificilmente eu vou falar para você, eu lembro do dia que eu tive preguiça. Sabe por quê? Porque eu penso nos benefícios. Eu penso lá no futuro. Então, acabou a preguiça. Sai de casa, gente. Vai lá, vai treinar, vai trabalhar, vai estudar. Faz tudo o que você quiser. Você pode. Eu tenho bastante hobbies. Então, tudo, assim, trabalho, estuda, filho, casa, agora casa sozinha, que é mais difícil ainda. E hobbies. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de atividades manuais. Você pode não acreditar, eu amo pintar. Eu amo pintar. Você vai na minha casa, você vai ver algumas telas minhas. Eu já expus na prefeitura de Florianópolis. E um dia eu fiz um curso, fui no ateliê, depois fiz um curso profissional para aprender técnicas, né? Sim. E lá minha professora, tem talento, vamos expor, né? Vendi muita tela, adoro pintar, mas não para por aí. Tem outra coisa que eu amo fazer. Diga. Eu gosto de fazer crochê. Eu não comprei de ti uma coisinha de crochê uma vez? Amigurumi. O que era aquilo? Amigurumi. Era um patinho? Uma coisa assim. Então, porque eu sou assim, né? De vez em quando eu invento. Eu quero fazer tal coisa. Daí eu vou lá aprender a fazer. Fui lá no YouTube e vou aprender a fazer amigurumi. Amigurumi, quem não sabe, é bichinhos de crochê. Sim. Bem bonitinho, né?
Então, fui fazer. Então, eu sou assim, eu quero aprender, eu vou lá, vou atrás e aprendo e faço. Outra coisa que eu amo também fazer é costurar. Eu já fiz até curso de corte e costura quando eu estava na minha primeira faculdade. Fazendo a faculdade, trabalhando e tudo, mas eu fui lá e fui fazer um curso de corte e costura para aprender a costurar, a fazer, né, sob medida. Sim. E hoje em dia eu customizo muita coisa, adoro customizar, eu adoro fazer roupa nova. Isso influenciou minha filha, que minha filha agora está fazendo faculdade de moda. Pessoal, as coisas que a gente faz no dia a dia, elas impactam muita gente. Tem sempre alguém te olhando. E a gente sempre é exemplo para alguém, seja pro lado bom ou pro lado ruim. Se tu estiver fazendo lambança por aí, e alguém que tá também na mesma vibe, vai fazer coisa errada contigo. Mas se tu estiver seguindo um caminho reto, o exemplo, ele arrasta. Como é que tu acha que a tua história pode inspirar quem está em casa? Porque tem muita gente que se identifica com a gente e a gente não sabe, né? Geralmente os nossos grandes fãs são as pessoas que não nos conhecem tão de perto. O que eu fiz é que eu não parei em nenhum momento, em nenhuma dificuldade. Muito pelo contrário, as dificuldades só me tornaram mais fortes, né? Eu tive ali um problema com o joelho que eu parei, na época eu trabalhava, estudava, tinha filho, eu tive que parar de tudo. Mas isso não foi uma coisa que me parou. Muito pelo contrário, daí que eu comecei a fazer. Vamos lá, né? Pensando no futuro, eu vou melhorar, eu vou me dedicar, vou seguir todas as orientações e vou melhorar. Porque dependia só de mim, né, Geraldo? Eu quero amarrar meu cadarço, eu quero correr, eu quero continuar fazendo tudo que eu faço. Ser sempre uma pessoa autônoma. Eu acho que isso inspira o outro, né? Inspira sempre, porque eu também me inspiro nessas pessoas fortes. Eu ia te perguntar isso, nessa jornada fitness, tu encontra essa galera, vocês conseguem, tu encontrou uma comunidade? Então, todas essas pessoas, né, que ao longo até agora, você é uma delas. Sim, nós somos então, a corrente do bem, né? Exatamente. A gente encontra, assim, as conexões, né? As conexões são essas, são as amizades, as pessoas que passam pela nossa vida e ficam, essas pessoas boas. Troca muita experiência. Nós nos conhecemos há 6 anos, foi em 2018. Exatamente. A gente tá em 24. E a gente tá, né, sempre trocando, sempre conversando, né? Sempre mudando, né, Vera? Sim. Legal demais isso. Então, pra gente ter uma consideração final, assim, tu tem mais algum recado para dar, alguma dica? O recadinho que eu vou dar, como o G falou, olha, você trabalhava, estudava, 3 filhos, marido. Para mim, né, chegar a esse ponto foi estabelecer metas pequenas. Estabeleçam metas que vocês podem alcançar, mas pensando num futuro, né, a longo prazo, porque a curto prazo a gente só vai, né, se frustrar e a gente não vai conseguir. Então, estabeleçam metas alcançáveis a longo prazo e sempre persistência, gente, vocês chegam lá. Eu não conhecia tudo isso, eu não sabia de 1/3 da história que tu contou hoje. Eu acho que isso é bem legal e inspirador. A gente fica como lição essa que ela frisou por último, tá? A gente estabelece pequenas metas para tu conseguir ser uma contadora, fazer faculdade, criar 3 filhos, administrar uma casa, treinar e ainda fazer cursinhos para ter hobbies. É porque foi uma coisa de cada vez. Para tu construir uma grande estrutura, uma grande personalidade, é um passo de cada vez. Tu ter atitude já é o teu primeiro passo. E daí a gente desenvolve. Quero agradecer a todos a visita, agradecer ao podcast. Era Box, Encontre Seu Poder, Saver Club, o maior clube de benefícios do Brasil, e a todos os nossos telespectadores por mais um Histórias de Poder. Obrigado, beijo a todos. Vera, beijo, obrigado. Beijo, obrigada, Geraldo.